Uma das dúvidas que chegam até mim é sobre se há diferença entre resiliência e crescimento pós-traumático ou se é a mesma coisa, né? Então, eu quero passar para vocês alguns conceitos que são bem diferentes e a gente pode enxergar isso claramente dentro da nossa prática. Então, existem alguns conceitos que parecem semelhantes, né, mas são completamente diferentes. Quais são esses conceitos? Recuperação, resiliência e crescimento pós-traumático. Até porque a gente achar que não vamos passar por experiências traumáticas, experiências adversas, é uma ilusão. Então, recuperação é quando você trabalha para ausentar a dor, para aliviar a dor após uma adversidade. Então, você trabalha somente para amenizar a dor. Você procura reduzir o sofrimento psicológico que o seu paciente apresenta, né, depois de um trauma, depois de uma situação adversa. Então isso se chama recuperação e é o que nós vemos dentro das abordagens mais tradicionais e é o que muitas vezes a gente é treinado para fazer, né? O que a gente aprende a fazer, só a recuperação. A gente trabalha somente para que o indivíduo, depois de um trauma, ele consiga ter uma redução do seu sofrimento emocional, do seu sofrimento psicológico após um trauma. Então esse conceito se chama recuperação. Resiliência é a capacidade de se recuperar após uma adversidade, após um trauma. Então o indivíduo ele volta ao seu estado natural, ele volta ao seu estado normal depois daquele evento adverso ter passado. Então, resiliência, o indivíduo ele toca a vida, ele faz adaptações positivas, então ele se recupera, ele segue adiante com a sua vida, mesmo depois de ter passado por uma situação traumática. Então, isso é a resiliência, tá? E o crescimento pós-traumático? Crescimento pós-traumático não é a mesma coisa que resiliência. Crescimento pós-traumático é a pessoa, ela entra num gráfico de crescimento, ela se torna uma pessoa melhor porque aquele trauma aconteceu. Ele se torna uma pessoa melhor, ele não é mais a mesma pessoa, ele não volta a ser a mesma pessoa que ele era antes. Isso é resiliência. Ele se torna uma pessoa melhor, ele tem uma outra visão de mundo, ele desenvolve espiritualidade, ele estabelece prioridade em seus relacionamentos positivos, ele cuida daquilo que é importante para a vida dele. Então, ele se torna um indivíduo melhor depois do trauma. Então, esses conceitos são totalmente diferentes e a gente consegue observar muito isso na clínica. Recuperação, você trabalha para a redução do sofrimento emocional. Resiliência, você trabalha para que o indivíduo ele possa tocar a vida, ele possa se recuperar, né? Continuar sendo a pessoa que ele era, apesar de ter sofrido um trauma. Mas o crescimento pós-traumático não. O crescimento pós-traumático, o indivíduo ele cresce, ele se torna uma pessoa melhor depois do trauma. São conceitos independentes? Não vejo assim. Eu vejo até como se fosse uma pré-condição, porque a gente não sai da situação adversa e num passe de mágica vai para o crescimento pós-traumático. Eu vejo como um processo. Então a pessoa ela se recupera, tem a ausência do sofrimento, né? Ela se torna resiliente, ela toca a vida, então ela cresce, ela se torna um indivíduo melhor por conta do trauma.